E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje nós temos uma videoaula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio. Vamos esclarecer alguns pontos, falar das questões que envolvem aspectos físicos, mas também de alguns conflitos e também do terrorismo e, por fim, da questão do petróleo. Bom, para começar, devemos lembrar que o continente asiático, o maior continente do planeta, com mais de 40 milhões de quilômetros quadrados, possui algumas regiões, dentre as quais nós destacamos o Oriente Médio, também chamado de Médio Oriente. Bom, o Oriente Médio ele é composto por 15 países, e o Oriente Médio detém mais de 60% de todo o petróleo do planeta. Estamos falando de uma característica muito próxima quando falamos de aspectos físicos, quando falamos de questões sociais, econômicas e primordialmente religiosas. Mas vamos em frente. Bom, o Oriente Médio possui 15 países, dentre os quais o professor vai citar esses nomes aqui, até porque são nomes bem conhecidos e mais na frente ainda nessa videoaula serão novamente citados. Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria, Turquia. Bom, esses são os países que compõem o Oriente Médio. São países bem conhecidos e um detalhe bem importante, somando todas as populações desses países que eu citei, desses 15 países, nós temos a bagatela de 260 milhões de habitantes. É importante lembrarmos também que vários desses países são grandes produtores de petróleo, são nações que possuem muitas riquezas. Por fim, devemos lembrar também que nenhum desses países é considerado desenvolvido. Muita gente ainda associa a ideia de que o Catar, por exemplo, com Doha, sua capital, que é magnífica, tem até uma foto aqui, trata-se de um país desenvolvido, mas não é bem assim. A Copa do Mundo, que será realizada em 2022, ela também já começa a escancarar alguns níveis de desigualdades enormes no Catar e também em outros países do Oriente Médio que passam a ficar mais às vistas da população mundial, já que estamos falando de um grande evento. Bom, e características físicas? Pois bem, o Oriente Médio possui características bem próximas quando nós falamos de aspectos físicos. Nós temos poucos rios que são permanentes, aqueles rios que permanecem com o fluxo de água contínuo o ano todo. Nós temos a maior parte de rios que não são perenes. Esses permanentes são intermitentes, são rios que dependem de cheias. E no final das contas, o clima que impera, já que nós temos uma dificuldade hidrográfica muito grande, com forte destaque ali para o Rio Jordão, o clima predominante é o clima árido, muito próximo de uma concepção de desértico. Tanto é que um dos grandes países que existe ali é a Arábia Saudita, grandes em termos territoriais, e suas áreas interioranas são praticamente desérticas. Bom, além disso tudo, nós podemos citar alguns exemplos de mares ou então condições que favorecem o desenvolvimento do Oriente Médio. E ainda falando dos aspectos físicos, nós devemos destacar, por exemplo, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho também, e a ideia também do Mar Arábico e também por ser banhado pelo Oceano Índico. Bom, além disso tudo que eu citei de aspectos físicos, nós temos a ideia da religiosidade muito próxima. É claro, Israel é o Estado judeu, mas mesmo assim o que vai predominar ali é a ideia do islamismo. A maior parte dos países chega a 90, 95% de praticantes do islamismo. Com destaque, é claro, para alguns estados que são fundamentalistas e também são pautados no livro sagrado do islamismo, ou seja, no Alcorão. Quando nós falamos do Alcorão, estamos falando das escrituras sagradas, muito respeitadas, é claro, pelos muçulmanos. E um exemplo de um país que segue ao extremo essa condição de pautar-se no Alcorão, nós podemos citar a República Islâmica do Irã. No final das contas, muitos desses países são conhecidos também, infelizmente, por uma associação que às vezes é errônea, mas também
pelos inúmeros casos, acaba acontecendo, né? Alguns países são tidos como países terroristas ou que possuem membros terroristas. É uma conotação muito errada, é um sentido muito errado. Porém, sabemos que alguns extremistas, sunitas ou xiitas, né, são divisões ali do islamismo, nós temos ali sim extremistas. E esses extremistas acabam provocando o caos, principalmente no continente europeu. Nós tivemos casos recentes, né, de um professor na França que acabou sendo decapitado e também alguns atentados como o último ocorrido na Áustria. Importante lembrarmos do seguinte, além da ideia da religião e dessa associação que é errônea, que não é uma associação válida ao terrorismo, o Oriente Médio detém as maiores reservas petrolíferas do mundo. Nós temos ali de reservas comprovadas pelo menos 60% de todo o petróleo do mundo. O grande destaque vai para o Catar, para a Arábia Saudita, para o Kuwait, Iêmen, Omã, são grandes produtores de petróleo. Sempre lembre, quando nós falamos do Oriente Médio, estamos falando de uma parte do continente asiático. Só que se nós confrontarmos, o Oriente Médio ele é muito diferente do que nós temos, por exemplo, na China, no Japão, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. É algo muito distinto. É uma parte da Ásia em que suas características realmente vão se prevalecer, né? Ou seja, realmente vão ser muito diferentes das questões que envolvem, né, países já de outras regiões do continente asiático. Lembre também do seguinte, o Oriente Médio ele não possui países desenvolvidos e nós temos sim a ideia do sultão, a ideia do poder concentrado na mão de poucas pessoas. É importante lembrar também que nós temos ali um imenso conflito entre palestinos e israelenses justamente por questões territoriais que envolvem Israel. Então, o Oriente Médio, recapitulando, ele sempre está em pauta por conta de conflitos, terrorismo, a ideia de uma religiosidade que muitas vezes pode seguir a pontos extremos e também por suas características e belezas naturais, ligadas a uma hidrografia pobre, em que as pessoas elas vão respeitar muito o uso da água e vão sim preservar ao máximo. Só para ter uma ideia, enquanto o índice de desperdício no Brasil, né, encanamentos e enfim, na água distribuída para abastecimento público pode chegar a 30%, quando falamos de Israel, esse dado é menor que 1%. E isso é replicado para outras nações do Oriente Médio. Para finalizar, é importante lembrarmos que ali também, além desse conflito que envolve Israel e Palestina e outras invasões que ocorreram do Iraque até mesmo ao Kuwait, enfim, nós também temos ainda uma questão muito importante que é a dos curdos. No final das contas, o Kurdistão é uma nação que não é um país, é uma nação sem território, sem um estado de soberania. No final das contas, temos um idioma, símbolos nacionais, um hino, uma bandeira, mas não se tem um território para mais de 20 milhões de pessoas. E isso, é claro, os curdos estão espalhados no Iraque, na Turquia, entre outros países, e isso, se acontecesse ali uma ideia de um país, uma independência, ocorreria ainda mais conflitos. É uma decisão difícil e uma luta quase impossível. Muito obrigado pela atenção, esse foi um breve resumo sobre o Oriente Médio em menos aí de 9 minutos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.